Olá pessoal, vamos seguir com mais uma aula de manutenção de máquinas térmicas, chegando na nossa 10ª aula sobre manutenção de isolamento térmico. Bom, isolamento térmico, como parte de um sistema mecânico, ele precisa de um plano de manutenção como os outros equipamentos, que a gente tem numa indústria. Eles também são uma parte muito importante, tanto do bom funcionamento quanto da economia de energia, tá? Então, e segurança. Então, sistemas de isolamento térmico, eles devem passar sim também pelos processos de, de manutenção, né? Aparentemente são sistemas muito passivos, né? E que parece talvez meio óbvio e garantido que ele vai estar lá, mas não é o caso, né? Na indústria a gente vê todo tipo de coisa, o óbvio às vezes não é feito. Então são coisas que a gente tem que ficar com um olhar treinado e atento para resolver e poder contribuir quando a gente puder. Então alguns tipos, os mais comuns tipos de isolamento são os tubulares e os em placas, porque esses são geralmente os tipos mais comuns de superfícies de isolamento que a gente tem. Quando a gente tem superfícies irregulares, a gente pode pensar em materiais particulados. Então, como se fosse bolinha de isopor, as bolinhas infladas de isopor não grudadinhas umas nas outras, é uma opção. Algum material fibroso, tipo fibra de vidro, lã de rocha, poderia ser picotado e colocado num volume irregular para fazer o isolamento térmico. Serragem, picote de papel. Então, geralmente, um bom isolante térmico, a gente viu isso lá em fenômenos de transporte, ele precisa parar a condução. Então, se ele for um material interrompido, é muito interessante, porque um materialzinho se encosta muito pouquinho no outro, ele não consegue transferir calor direito por condução, porque ele não tem contato direito, o contato dele é muito, muito ruim. Então, materiais que têm partículas frouxas, soltas, material geralmente fofo, com bastante ar dentro, são bons isolantes térmicos, tipo edredom, né? O nosso edredom, nossas jaquetas são fofas, né? Para cumprir essa função já, né? De ser um material que tem muitos espaços vazios e tem pouco material para fazer o processo por condução. Só que se a gente tivesse uma única camada, tipo um único buraco, né? Se a gente pegasse uma jaqueta que é um plástico por fora e um plástico por dentro, e no meio fosse como se fosse uma bolha única, a gente promoveria dentro dessa grande bolha única uma movimentação de ar, né? Então, se, por exemplo, se o nosso corpo está quente e lá fora está frio, a camada que está em contato com o nosso corpo vai esquentar o ar, esse ar vai subir dentro da grande bolha, né? Que seria a nossa jaqueta, e ele vai encontrar a superfície fria que está em contato com o ar, e ele vai descer esfriando, né? Então, ali dentro, a gente teria uma circulação de ar que o nome próprio para isso, caso a gente queira estudar além, é cavidade. Se a gente procurar então por estudos de transferência de calor em cavidade, a gente vai encontrar isso. É o mesmo processo, né, para dizer, isso é irrelevante. Não é irrelevante. É tão relevante que é o processo que, por exemplo, latas de refrigerante ou de cerveja são resfriados dentro da geladeira. Se a gente não promover a movimentação dessa latinha, tem vários vídeos na internet onde as pessoas se propõem a girar essa latinha para promover uma movimentação maior dentro dela, mas se ela simplesmente estiver parada no freezer, na geladeira, que seja, o processo de transferência de calor interno é por transferência de calor por cavidade, a movimentação do fluido acontecendo ali dentro. Então é relevante. Então, assim, outro mecanismo que a gente tem que parar, então, além da condução, é essa convecção interna dentro das cavidades. Então, o que a gente faz? A gente faz cavidades extremamente pequenas, muito pequenas. Porque daí, quanto menor for, ou melhor, quanto maior for a cavidade, mais velocidade aquele fluido lá dentro vai adquirir.
Então é melhor deixar as latinhas esfriando na geladeira todas em pés, garrafas todas em pés, porque ela consegue desenvolver um perfil de velocidade maior ali dentro, né, conforme ela está trocando o calor com a parede. Então, se a gente faz cavidades cada vez menores, a gente está impedindo que o fluido tenha uma movimentação decente ali dentro para fazer, então, essa troca de calor por convecção interna dentro da cavidade. Então, partículas muito soltas, que tenham pouco contato umas com as outras, e que consigam fazer várias cavidadezinhas minúsculas ali dentro para impedir a circulação do ar, é um tipo de isolamento muito bom. Isolamento próximo do ideal seria o quê? Se a gente conseguisse evacuar essa cavidade. Então, se a gente tivesse uma única grande cavidade, onde a gente conseguisse evacuar o interior dessa cavidade, a gente não teria, então, transferência de calor por condução. Daí a gente pode lembrar, nossa, eu falei tudo isso no primeiro slide, né? Mas o resto eu vou falar bem menos. A gente pode lembrar então da garrafa térmica, né? Que lá dentro a gente sabe que tem aquela ampola brilhante que tem parede dupla e é evacuada por dentro. Para quê? Para tentar minimizar a transferência de calor das três formas. Por ter parede dupla, ela só vai encostar a parede com parede lá na boca dela, né? Lá em cima, onde encaixaria a tampa. O resto, parede dupla com parede dupla, não se encostam, então por condução não transfere. Se essa camada ali dentro, se essa cavidade interna for evacuada, ela também não transfere por convecção. E se a gente conseguir, ela é brilhante, né? Ela é reflexiva dentro e fora, para quê? Para que o calor que está dentro poder refletir naquela superfície brilhante e repelir o calor por radiação internamente. Então o calor ficaria preso ali por radiação, né? Já que a radiação, a luz é uma radiação. Então se a gente consegue refletir a radiação, a gente evita que ela passe, né? Então ela é espelhada por dentro para quando a gente quiser manter o calor dentro. Ela é espelhada por fora quando a gente quiser manter o calor fora e quiser manter um líquido frio lá dentro, tá? Então ela está preparada para evitar a transferência de calor pelos dois lados. E o que, que eu entendo que é a maior perda de calor de uma garrafa térmica? Acredito que vai ser a tampa, né? A tampa ali é um materialzinho plástico, talvez com vedação não muito boa. Então ali seria a nossa quebra do ideal, né? Mas também eu nunca procurei um estudo que diga qual que é a transferência de calor, a taxa de transferência de calor pela parte metalizada, evacuada, parede dupla. Também não pesquisei. Deve ter, né? Deve ter alguma transferência pequena, mas existe. Então, vamos lá, né? Então, no nosso caso aqui, né, que a gente não vai colocar uma garrafa térmica em volta da tubulação, a gente precisa que sejam partículas, materiais fofos, ou que tenham o material em si já seja um péssimo condutor. Então, alguns óxidos são péssimos condutores. Se a gente conseguir fazer um elemento poroso de um óxido, pode ser uma solução muito boa, né, para isolar o calor. Então, materiais que têm alta porosidade, às vezes fofo, às vezes não, e que tenham poros pequenos, né? Poros pequenos e que sejam mais ou menos. Acho que só de falar de poroso, né? O poro, daí sim, tudo bem, os poros podem ser conectados ou não conectados, mas já é partículas que têm um baixo contato uma com as outras, um pequeno contato com as outras e fazem poros pequenos. Acho que eu fui claro, né? Até demais. Até. Então vamos lá. Então a gente tem que analisar, estar preparado, né? A gente vai encontrar isolamentos térmicos em situações muito diversas, né? Então desde grandes instalações industriais, aqui instalações que têm uma proteção específica aí, eu acho que não sei se isso aí está preparado para uma próxima camada de isolamento para evitar corrosão, mas acho que não, acho que esse aí já é o isolamento final, né? Então ele está protegendo o que está fofo por dentro, né? Com essa impermeabilização preta aí. Aqui tem um outro caso de instalação industrial, o que parece ser um revestimento removível, né? Ele parece um cobertor que é colocado em volta dos equipamentos, né?
E pelo que parece ali, pelo tipo de válvula ali, eu me arriscaria, chutaria a dizer que talvez seja uma saída de caldeira isso aí. Então tem que ser um equipamento bem isolado, porque as temperaturas são muito altas. Né? Mas também é só um chute, pelo tipo de válvula ali em cima. E a gente vai encontrar isolamentos em pequenas instalações, né? Então, tanto os domésticos de ar-condicionado, de aquecimento, talvez, a gente, né, a próprio isolamento térmico que a gente usa na cozinha, no forno, geladeira, vai ter camadas de material isolante dentro, né, desses equipamentos, porque um não quer que o calor saia, o outro não quer que o calor entre, né, e garrafa térmica, né, então o isolamento térmico é um troço que faz parte do nosso dia a dia. A gente se veste, nossa espécie sobreviveu ao frio porque a gente soube se aproveitar do isolamento térmico que a natureza nos promovia, né. Então é um troço que faz parte da nossa vida, né. Aqui mais um casinho, né, do tubo de cobre do sistema de refrigeração isolado. Então, qual a importância, né, da manutenção desses isolamentos térmicos? A não manutenção, ela pode levar a surgimento de alguns riscos, né, da instalação. Tanto por perda de risco, o perda de calor não seria exatamente, a perda econômica não é exatamente um risco físico, né, é um risco de sustentabilidade do empreendimento que é feito, né. A perda de calor ela pode ser um problema físico se a gente tiver superfícies muito quentes próxima das pessoas, né? Pode causar queimaduras. Então, existem riscos através disso aí também. A gente pode perder a eficácia do equipamento tanto por corrosão quanto por talvez o não isolamento correto causar tipo muito condensado ou formação de gelo ou diminuir uma transferência de calor em algum lugar que não era para diminuir, né? Talvez internamente aos tubos, por condensar muita água, por exemplo, uma tubulação de vapor. Então, são diversos riscos que o isolamento precário poderia nos causar. Em sistemas frios, então, eu vou ler para não perder nada. Os impermeabilizantes danificados levarão ao aumento da condensação de água, o que pode reduzir a eficácia do isolamento e aumentar as taxas de corrosão, aumentar o potencial de crescimento de mofo. Isso, se for dentro de uma instalação que tem gente, pode dar um problema de alergia nas pessoas. Então, sistemas centrais de ar-condicionado, principalmente, ou até mesmo os splitzinho, né, que às vezes condensa, a gente vê às vezes uns split mofado. Então, pode ser um problema de saúde como um problema estrutural do equipamento. Então, se uma inspeção revelar um isolamento ausente ou danificado, os reparos devem ser agendados o mais rápido possível. Isso é particularmente verdadeiro para sistemas frios, onde a entrada e condensado de vapor de água pode se espalhar rapidamente. A gente pode pensar nisso aqui, na tubulação fria, como se ela fosse uma lata de refrigerante gelada. A gente vê que a própria umidade, e a gente já conversou sobre umidade bastante nas aulas passadas, a gente vê que a própria umidade da atmosfera ela vai condensar em superfície fria. E se tiver falha no isolamento, esses isolamentos que geralmente são fibras ou materiais porosos, pode haver a impermeabilização, a entrada, né, a permeabilidade ali de líquido, de água da atmosfera nesses materiais porosos que a gente usa como isolamento térmico. As câmeras de vídeo infravermelho elas podem ser úteis nas inspeções, né? Nas inspeções visuais, que a gente pode ver, as inspeções mais superficiais. Aqui no caso tem duas fotos aqui, uma dá para ver que tem um sofazinho ali na parte roxa. Então isso é uma casa que tem tubos aquecendo o chão, deve ser um lugar bem frio isso aí. Então nesse caso existe um certo isolamento do piso, mas o objetivo é até que esse tubo transfira calor para o ambiente. Né? Ali ter um isolamento não é o interessante, porque ele está querendo transferir esse calor para o ambiente. Esse ambiente provavelmente vai ter parede espessa, né, para evitar a transferência de calor que está sendo colocado dentro da casa para fora. Mas ali no outro caso a gente tem uma tubulação ali que parece ter umas válvulas e umas junções ali. E a gente pode ver ali pelos perfis de temperatura, eu não coloquei escala aí, acho que não tinha escala, né? Tem uns pontos vermelhos ali que são indicativo de temperaturas mais altas. Então,
depois de, ou preliminarmente, ou depois de ter feito a manutenção, a gente pode fazer uma verificação se tem alguma região que está mais aquecida numa linha fria, ou mais fria, não, perdão, que está mais aquecida numa linha quente, ou muito fria numa linha fria, né? Então não é o interessante, é interessante que as superfícies estejam próximas à temperatura ambiente, com algumas liberdades, né, para lá e para cá, mas não pode estar perdendo ou recebendo muito calor, ok? Então esse tipo de análise térmica pode ser muito útil numa verificação de como é que está o estado da instalação. Essa lista aí a seguir ela descreve os tipos de riscos que podem ocorrer da não implementação de um plano de manutenção de isolamento térmico eficaz. Vamos passar a leitura, um pouco maçante, mas vamos tentar imaginar, né, fazer uma leitura ativa do que acontece aí. Então, aumento nos custos de energia, verdade. Se a gente tem, por exemplo, uma geladeira com isolamento térmico ineficiente, essa geladeira vai ficar recebendo calor, né? Eu encontrei até alguns livros que falam de perder calor e perder frio. Eu não gosto de falar de perder frio. Eu não acho que o frio se perde. O frio não se perde, né? Nem é uma questão de eu acho, eu não acho. O frio não se perde. É o calor que entra, né? Então, a gente pode perder uma massa de ar frio se a gente tiver, por exemplo, um vazamento, uma infiltração, sei lá, e a gente quer manter aquele lugar fechado. Então, ok, a gente perde uma massa, tem tipo, um vazamento de massa de ar frio, né? E se está saindo massa de algum lugar, quer dizer que está entrando por outro. Então, entrando por outro deve estar quente, né? Então, se entra do outro lado. Então, sim, isso pode levar ao aumento nos custos, né? Então, por exemplo, nossa geladeirinha tem que deixar o motor funcionando mais tempo para dar conta de chegar naquela temperatura desejada. Se for um forno, mesma coisa, tem que queimar mais combustível para chegar na temperatura que a gente tem interesse, né? Aumento das emissões de gás de efeito estufa, tanto de geração de eletricidade quanto de consumo de combustível, pode ser um caso, né? Em caldeiras, por exemplo, isso seria notável diretamente. A perda de processo ou qualidade de produção e aumento dos custos. Se a gente gasta mais combustível, né, o nosso processo é mais caro. Né? Se a nossa mercearia tem as geladeiras ruins, a gente gasta mais dinheiro para manter esse negócio. Né? Ocorrência de corrosão sob isolamento, esse é um termo que os materiais que eu encontrei usaram bastante, tem até sigla específica para isso. Corrosão sob isolamento, então é o CSI, tá? Que pode acontecer se tiver acúmulo de umidade. A gente pode ter o desenvolvimento de mofo ou de bolor, né? E em algumas instalações, conforme for a qualidade ali do isolamento e da infiltração que tiver. Diminuição de segurança do pessoal, verdade também, se a gente tem instalações muito quentes. Eu lembro que a gente eu trabalhei num laboratório que enviou um experimentozinho lá para a estação espacial. Foi o ano antes de eu entrar. E eles enviaram um experimentozinho e lá eles tinham um requisito que, que nenhuma temperatura, o experimento todo ia ter que estar dentro de uma caixinha metálica. O experimento todo, fora dessa caixinha, não poderia passar de 60 graus, porque poderia causar machucado ali, né, nas pessoas, nos astronautas que estavam lá, e isso é um problema sério para eles, né? Então, aqui na Terra a gente talvez não tenha, né, restrições tão grandes. Também não sei se 60 é muito ou pouco, né? Nunca fiz esse teste com confortável seria encostar numa superfície a 60 graus, mas eu acho que não deve ser gostoso não. Porque eu lembro que quando... deixa pra lá meus experimentos culinários. Vamos lá. Diminuição da produtividade do pessoal, sim, porque se a gente tem que desviar pessoal para ficar cuidando de isolamento que se estraga toda hora, né, ou de purgador que está acumulando muito líquido, por quê? Porque o isolamento tá ruim em outro lugar, a gente perde sim produtividade. Mau uso do tempo dos equipamentos devido às paradas, declínio na aparência das instalações, isolamento estragado é feio. É feio.
ele passa uma cara de descuido, né? Porque é um material poroso, umas fibras feias, então é um troço que passa uma impressão ruim para o ambiente, né? Diminuição da vida útil e eficiência operacional dos equipamentos. A gente pode pensar em válvula de purgador, que tem que ficar funcionando constantemente, talvez além do que foi projetada para funcionar. Alguns problemas que a gente tem, isso pode acontecer em problemas de acionamento muito ligeiro de válvulas de refrigeração. Aumento no custo de ciclo de vida, isso se a gente parar para fazer uma análise de ciclo de vida de um produto ou um processo, se a gente conseguir verificar o isolamento, ou a falha no isolamento, talvez isso pode ser até colocado como um custo conhecido, mas como geralmente o isolamento não é parte, né, a falha do isolamento não é uma falha, né, prevista, se a pessoa não for cuidadosa, ela simplesmente vai ter um erro, né, do processo de ciclo de vida dela, se ela não souber rastrear esse problema. Né? Falha em obter objetivos de sustentabilidade, verdade, se gasta tudo, né, se tudo se gasta mais de uma planta térmica, por exemplo, por causa disso, a gente consegue, é mais difícil conseguir esses objetivos, alcançar esses objetivos. E falha em obter estimativas de retorno sobre investimento. Isso é mais ou menos o que eu estava querendo falar do ciclo de vida. Se a gente olha o projeto, né, então se a gente pega lá, faz um estudo bem bonitinho só em cima do que está projetado, e a gente tenta comparar os retornos de investimento ou os custos dos equipamentos, dos produtos gerados, né, e não bate com a realidade, né, porque a gente vê, poxa vida, a gente tem gastos maiores do que na realidade, do que essa previsão prevê, né? Então, porque esses tipos de falha elas são difíceis de rastrear e são difíceis de a gente conseguir englobar no nosso estudo, né? Então, é o que eu comentei antes, se a gente tem conhecimento, ou se a gente faz uma estimativa, então, fazendo um estudo para lá e para cá, talvez dê para fazer uma estimativa das perdas gerais, né? Se são os tipos de perdas, talvez não se conhece, mas talvez poderia já fazer uma estimativa de perdas, bota perda aí no teu estudo, se sabe que existe, ou vai atrás para resolver. Então, mais algo, né? Vamos lá, mais uma listinha. A referência ali indica que verificar as ocorrências a seguir é um bom começo para um plano de manutenção. Então, ó, danos ou desgastes do revestimento externo, coisas que a gente tem que verificar, né? Se for fazer um planejamento de manutenção do isolamento. Então, verificar se existem danos ou desgaste no revestimento externo, acabamento do sistema de isolamento, ó, tantos problemas ali causados por abuso mecânico, negligência do pessoal ou problema do clima, né? Tipo chuva, congelamento, coisa assim. Ou pode simplesmente ocorrer ao longo do tempo, né? Desgaste natural do tempo. Falha na vedação do sistema de isolamento, falta de isolamento que foi removido ainda não foi substituído, suportes de isolamento que estão falhando ou parecem não estar funcionando corretamente, gelo, mofo, bolor no sistema de isolamento. Então é um sinal de que você tem gelo formando. Às vezes, né, a gente vê isso em alguns ar-condicionados, né, uma formação de tipo uma geada ali na saidinha do tubo. Aquilo ali tem um ponto de perda de calor e assim, o gelo talvez até ajude a isolar um pouco, porque gelo é um bom isolante térmico, né? Ele tem uma condutividade térmica baixa, porque geralmente essas geadas, esses gelos são porosos, então às vezes até dá lá uma ajudinha, né? Mas assim, não é o objetivo. Não é o objetivo. E provavelmente não é suficiente para parar as perdas térmicas, né? Então não dá para ficar contando, congelou já, tá ótimo. Não, não tá. Tem que ir lá, tirar esse gelo e fazer a manutenção do sistema. Tá rolando uma confraternização ali na pracinha ali do lado e eu vou tocar aula.
tá? Vida real é assim, vamos lá. Condensação, da mesma forma que acumula gelo, nesses pontos a gente pode pensar na mesma coisa em condensação. A diferença é a temperatura que se alcança. Descoloração do sistema de isolamento, exceto se for por sujeira, né? Dilatação nas costuras da camisa externa, dos encamisamentos dos trocadores de calor, dos isolamentos térmicos. Ausência das travas ou afrouxamento do sistema de isolamento, descolamento ou afastamento do sistema de isolamento quando dá aquela inchada, tá? Então pode indicar algum erro tanto dentro da tubulação, né, quanto do próprio material isolante. Pontos quentes no sistema de isolamento, então são coisas que a gente conseguiria verificar com aquelas câmeras térmicas. Ou medição de temperatura mesmo, vai lá com um medidorzinho a laser, ou vai botando a tua sondinha ali, o termopar, e vai medindo. Né? Aparência de umidade no sistema de isolamento, juntas no isolamento que parecem estar se abrindo, articulações de expansão ou contração que parecem estar funcionando incorretamente. E eu espero que vocês não tenham se distraído em tudo isso que eu falei, o último item. Sistema de isolamento sendo usado em um ambiente ou serviço diferente do projeto original para o sistema de isolamento. Se viajou, nossa, tem um cara falando aí, né? Então, no caso eu, e não conseguiu absorver, não sei, é um exercício que eu faço, tá? Então, talvez volta, não que eu acho relevante, eu acho interessante, né? Eu estudando por isso aqui, parece que eu aprendi um bocado, né? Hoje, se eu for para uma fábrica e para uma indústria, eu vou ter um olhar um pouco diferente daquilo que eu tinha antes dessa aula. Ela me agregou. Mas busca fazer uma leitura como se fosse ativa, sabe? Uma visualização de fato do que está acontecendo, botar a imaginação para funcionar, sabe? Então, tenta visualizar, cara, imaginar o que seria um descolamento, afastamento do sistema de isolamento. Será que a gente já viu na vida algum isolamento frouxo, estufado, meio que saindo da onde não devia estar saindo? Então, são coisas que a gente pode ir pescando aí, né, dentro do nosso conhecimento já posterior, prévio, né, e ver se a gente consegue fazer associações melhores. Fazer inspeções externas, né? Então a gente pode pensar numa inspeção externa para fazer identificações ligeiras, né, rápidas do problema, até essas listagens aqui, né? Boa parte disso aqui dessa lista é isolamento, se faz por visualização, por inspeção externa, né? Exceto ali a dos pontos quentes, o resto a gente não precisa de equipamento para fazer. É só verificar mesmo, então tem muita falha que se pode observar a partir de uma inspeção visual, tá? De uma inspeção externa visual. É a única coisa que tem? Não, a gente tem que ir atrás de outras, mas que esse é um bom começo, tá? Então ali, ó, identificar rapidamente o revestimento danificado em áreas onde a proteção externa falhou, ou esmagado, então são problemas mecânicos direto. Existem até mesmo algumas situações em que o isolamento está ausente. Deixa eu ler menos. Isolamento que nunca foi instalado. Tá? Então são questões aí que a gente tem que analisar. Verificação dos pontos quentes, condensação e gelo. Imagens de infravermelho pode ajudar a gente. Né? Apesar isso aqui a gente consegue pegar esses danos externos mais evidentes. Mas, para os não tão evidentes, às vezes a gente tem que fazer inspeções internas ao isolamento. Então, às vezes tem que remover o isolamento, talvez fazer utilizar algum instrumento mais preciso, como medidores de ultrassom, raio-x. O que eu lembro disso aqui é muito parecido com aqueles exames. Como que era que se chamavam? Tem um nome para isso nas disciplinas que a gente vê. Ensaios mecânicos não destrutivos ou alguma coisa assim. Vocês veem, tem os não destrutivos e os destrutivos, né? Mas a gente vê isso nas inspeções de corrosão, que é o que pode acontecer gravemente aqui com o isolamento,
e nos estudos de solda que vocês fizeram. Então, verificar as falhas em soldas. Então, aqui pode ser estudos bastante similares. Alguns equipamentos que se usa lá pode ser usado aqui, né, na verificação das falhas sob o isolamento. Então, é um estudo aí que vocês vão ter que puxar esse conhecimento aí de outras disciplinas que vocês fizeram para complementar nesse estudo aqui. Beleza? Achei um estudo de caso que eu achei muito legal. Eu achei o estudo de caso tão legal que parece que foi uma visita, sabe? Numa indústria, numa refinaria aqui no caso. Então, ele mostra vários casos. É uma refinaria que estava em operação. Então, a gente vê que, né, se a indústria lá não tem um cuidado muito grande com qualidade e vai deixando as coisas estragar para ser arrumadas, é capaz que a gente veja, né, coisas bastante absurdas. Então, a pouca experiência que eu tive com isso foi dentro até de universidades. Tive a oportunidade de analisar alguns centros de processamento de dados bem grandes dentro de universidades. E por mais que seja dentro daquele ambiente onde está cheio de gente especialista dos assuntos de transferência de calor, de ar-condicionado e tudo mais, às vezes a gente vê uns absurdos, sabe, de cara ali no ambiente universitário onde não era para acontecer. Então, se até no ambiente que está lotado de especialista, sabe, do assunto, as falhas acontecem, na época eu pensei assim, meu Deus do céu, né? Como é que serão que aqui são nas indústrias, então, né? Então, existe uma diferença bem clara, né? A indústria ela tem um objetivo claro de lucro, né? E de otimização de custos. Então, é interesse dela fazer essa otimização de custos para perder menos dinheiro. Às vezes, na universidade, o problema é o contrário, é a falta de recurso, né? Que não permite que se faça melhor. Então, às vezes, existe mesmo precariedade do equipamento, né? E não tem recurso para ser melhorado. Mas em alguns casos que eu observava, sabe, um único caso aí de um grande data center aí que eu tive mais uma vivência melhor, tinha umas coisas meio óbvias lá que já deviam ter sido resolvidas. Mas vamos lá. Aqui então tem um estudo de caso que eu achei muito bacana. Eu não fui verificar a qualificação da pessoa que fez, mas eles no troço que tá ali indicado comentava que era uma pessoa altamente qualificada, cheio era assessor de sei lá o que, instrutor, umas coisas assim. Então, eu analisei o conteúdo, achei ele bastante coerente, bastante interessante, com uma riqueza de detalhes bem grande, uma variedade de dados interessante. Então, eu, né, julguei que isso parece bastante adequado e instrutivo aqui para nossa aula. Então, eu trouxe, ok? O estudo do caso ali traduzido já, né? Estudo de caso criando um programa para prevenção de corrosão sob isolamento em uma refinaria. Tá ali o link indicado. Vou deixar no Moodle, vou deixar outros materiais no Moodle, tá? E vocês podem complementar aí, caso vocês queiram, né? Essa parte do conhecimento, beleza? Então, eles fizeram um apanhado geral nessa refinaria, né? Uma série de problemas e desafios foram encontrados, né, em relação ao isolamento dessa planta. Alguns lugares ele encontravam ali o afinamento do tubo devido à corrosão sob o isolamento em certos locais. E ele até comenta ali, né? O tubo é tão forte quanto seu ponto mais fraco. Eu ouvi essa frase a respeito de correntes, né? Porque eu lembro que materiais porosos, tipo cerâmica, eles têm um modo de falha que é analisado de forma similar ao de análise de correntes, né? Porque se o material cerâmico tem um poro muito grande, ele vai ser tão resistente quanto esse local mais frágil. Porque se pisar ele quebra no frágil, né? E quebrou, quebrou. Corrente é a mesma coisa, né? Se tem um elo muito fraco, quebrou, quebrou. E aí ele comenta de tubulação também, né? Com a mesma analogia. Achei interessante. Eles encontraram, né? Problema de orçamento limitado para fazer
as inspeções nos grandes equipamentos. Eles até tinham ali recurso para fazer os raios-x em tubos de diâmetro pequeno, mas não nos tubos muito grandes. Tinha restrição orçamentária para fazer a manutenção e substituição dos isolamentos, e a maioria dos tubos de equipamentos mais antigos nunca receberam uma proteção contra a corrosão. Eles tinham isolamento, mas não tinham uma proteção contra a corrosão que pode ocorrer debaixo do isolamento. Eles comentaram também que, como é uma empresa antiga que já funcionava há muito tempo e que não tem aí orçamento à vontade, né? Então eles se esforçaram para fazer as substituições mantendo os mesmos materiais tradicionais que eles já utilizavam. Então eles propuseram poucas soluções com materiais inovadores. Tá? Então eles até citaram alguns materiais lá mais modernos que poderiam fazer dar conta do recado, né? Mas buscaram fazer tudo com os recursos que a empresa já tinha lá de material. O que é um troço muito legal, né? Porque a gente otimiza estoque e tudo mais. Aqui eles começam mostrando uma manta removível, né, que está numa peça flangeada. Então eles mantiveram, né, até pensei, né, às vezes a gente tem que se comprometer em algumas coisas, né? Como isso aí é uma refinaria e aí dentro passa material combustível, aí nessa flange pode acontecer vazamento constante do hidrocarboneto que estiver passando ali dentro. E se isso fosse tudo fechado com esse material isolado, esse hidrocarboneto poderia ficar acumulado ali dentro e entrar em combustão quando fosse fazer manutenção. Então o que eu entendo disso aí? Eles tiveram que ter um comprometimento. Então assim, a gente vai comprometer um pouco a transferência de calor aqui, né? A gente vai perder um pouco de energia aqui nessa seção, mas está buscando segurança, né, dos operadores e da própria planta. Então essa manta removível aí, né, pode ser retirada e reutilizada para fazer a proteção entre flanges ali e permitir a manutenção. Aqui ele mostra um tubo, né, uma corrosão que ocorreu sob um isolamento. E ele comenta que essa seção de tubo provavelmente teve que ser cortada e substituída, né? Então, porque não tinha lá muito mais o que fazer. Aqui ele mostrava um isolamento, uma seção de isolamento que foi retirada, provavelmente para poder acessar os parafusos da flange. Então, o isolamento ele tem que permitir, né, ele tem que conseguir se adequar às necessidades de manutenção da planta. Então, aí foi removido e não foi restaurado o isolamento, né? Ele mostra aí um isolamento de lã de rocha desmontado num ambiente aberto, então isso aí pode estar suscetível a absorver chuva, umidade, né? E promover uma corrosão maior dentro dessa tubulação. Aqui ele mostra um cotovelo, né? Que além da perda de calor, ele comenta que esse tipo de material provavelmente tem amianto. Então, além da questão econômica e de segurança pela superfície quente, ainda tem um agravante de saúde pela presença de amianto, aí onde pode ter circulação de pessoas e gente mexendo perto disso aí. Então, é mais uma questão a ser analisada, né? Então, hoje amianto é proibido, tanto é que ele comenta nesse estudo dele que aqui ó, a gente tem uma seção que tem uma faixa azul, né? Ele comenta que os revestimentos novos que foram inspecionados e verificados que não têm amianto, eles estão recebendo essa presilha azul, né? Então está dizendo, o que está azul está seguro que não tem amianto. O que ainda é o branquinho tradicional ali, prateadinho, metálico. Então não teve, que é esse aqui, né? O simplinho metálico. Não teve então a substituição para o material sem amianto. Aqui ele comenta de dois problemas aqui, né? Um da falha do revestimento. Isso ali me parece ser algum revestimento de concreto, me parece. Não sei se é concreto ou não, mas me parece ser. E ele comenta ainda que esse apoio do tubo está em contato direto com o tubo. Então aquilo ali pode promover ainda uma transferência de calor indesejada pela estrutura que segura o tubo, né? Além de estar quebrado e para poder promover entrada de umidade, de chuva e corrosão, né?
Aqui ele comenta sobre esses dois tipos de isolamento que tem aí. Então, ali em cima, no tubo de cima, tem um material têxtil colocado numa região inadequada, que pode absorver água. E no tubo de baixo, ele comenta que teve, provavelmente pelo estado do material ali, uma corrosão galvânica, né? Então, quando tem aí dois materiais de diferença de potenciais elétricos diferentes, se eu não me engano é isso, né? Eles, então, podem um absorver e o outro perder elétrons e promover esse tipo de corrosão, né? Então, são mais alguns detalhes aí que tem que ser levado em consideração também. A questão de afinidade de materiais, né? Aqui ele mostra um isolamento provisório, que ele temporário, né, que ele diz que ele considera mal aplicado. Ele diz que é um material de fibra de vidro com revestimento de vinil, e ele comenta ser inadequado porque isso não seria o correto para uma aplicação externa, né, provavelmente por questão de chuva e absorção de umidade. Então ele comenta que isso aí teria que ser substituído, né, por um material adequado aí, mesmo que temporário, né, por um material adequado aí para as condições externas. Aqui, né? Ah, tá. Ele falou ali de lã de fibra de vidro, né? Aqui eu encontrei a lã de vidro. Eu acho que a fibra de vidro ela permite com que a gente faça a lã de vidro. Acho que é isso. Ou eu que traduzi, que deixei a tradução errada ali, tá? A lã de vidro, eu botei essa fotinha aí. Isso aí eu tive oportunidade de mexer com isso aí algumas vezes na universidade, e é um troço que coça. É um troço que dá agonia só de olhar, porque eu lembro que quando eu olhava para esse negócio, eu sabia que tinha que mexer, tinha que vir de blusa, tinha que, né, tentar se proteger. A gente às vezes era meio irresponsável, né, aluno, às vezes fazia coisa que sem lá tanta proteção. Talvez porque mexia muito pouquinho, né? Ia pegar tipo só uma amostrinha, um pedacinho, uma coisa assim. Mas é um troço cocerento, né? É um bom isolante térmico, tá? Lã de vidro. Essa foto mostra aí um cotovelo com isolamento e revestimento danificado. Ele comenta que isso aí provavelmente foi utilizado lã de rocha, que é um isolamento parecido ali, né, com a lã de vidro. Ele não tem resistência mecânica muito grande, se a gente apertar ele deforma. Então aí junto com esse revestimento aí que já entortou tudo também, provavelmente, e ele comentou que nessa planta eles encontravam várias dessas tubulações baixas que tinham muitas deformações. Então eles falavam que era devido ao fluxo de carga e pessoas ali ao redor que ia causando essa danificação aí, né? Utilizando um revestimento, um isolante térmico inadequado. Tá? Depois ele mostra um revestimento térmico adequado. Então ele sugere que seja utilizado então silicato de cálcio, que é um isolamento térmico que tem alta resistência à compressão, alta resistência mecânica, né? Apesar de serem porosos aí, mas mesmo assim você vai ter uma resistência mecânica significativamente melhor do que a de rocha, né? Que é fofo por natureza. Então, eu olho para aquilo ali e me parece gesso, né? Aqueles gesso de braço quebrado, né? Mas eu não sei se não fui verificar se é o mesmo material. Tá? Poroso também, né? A gente vê ali que até tem umas coisinhas ali se soltando, né? Então ele é feito para ser poroso também, né? Mas que tem uma resistência mecânica melhor. Aqui ele mostra, né, um desses cotovelos que tá abaixo, né, perto da circulação, que conseguiu resistir, né, ao tempo, apesar de ainda assim a gente ver, né, que tá deformadinho, mas ele parece intacto, né? Não parece ter lá vazamento. Então, tá intacto, no princípio. Então, porque fez a utilização desse silicato de cálcio apropriado e adequado para a situação. E aqui um que não, né? Um outro aí que não foi adequado, ok? Aqui ele comenta que na parte de cima dessa válvula o isolamento térmico foi correto, né? Então eu botei o okzinho ali, porque o isolamento térmico termina com um bom espaçamento antes dos parafusos da flange. Então é possível se alcançar, conseguir fazer desmontar o acesso ali daqueles parafusos
sem ter que desmontar o isolamento térmico. E já no caso de baixo já não pode ser dito a mesma coisa, né? Porque o isolamento térmico chega até muito próximo dos parafusos, né? Então aquele isolamento térmico ali vai ter que ser removido depois para fazer a manutenção dessa flange ali, ok? Aqui tem uma tubulação, né? Um outro tipo de falha aí que parece meio óbvia e, né? Acontece, né? Não tem o que fazer. Então, isolamento térmico perfurado, parece até que tem já a própria ferramenta que perfurou ali, né? Isso aí, então, se molhar pode causar corrosão. E ele mostra uma situação aí, ó, uma fita metálica. A gente encontra essas fitas metálicas aí. Eu lembro que eu já pude mexer com isso aí, é bem legal. E eu usava para fazer isolamento térmico também. Isolamento de vapor, assim, que era um vaporzinho a baixa pressão. E só para assim, tipo, vapor, não passa aqui. Então, era uma tampa. Então, dá para usar esse tipo de material, né, que vai promover uma impermeabilização da parte danificada ali, né, provisório, né, mas adequado, né, bem adequado aí para a situação, né, até caprichadinho. Aqui ele mostra uma outra situação que está passando por uma, né, a princípio espera-se, né, que esteja passando por uma manutenção, mas está aí já, né, o isolamento aí sem a sua proteção metálica, né? Sem a impermeabilização para chuva. Então, a parte que faz o isolamento, que deve ser uma lã de rocha ali, ou talvez um lã de vidro, talvez, ou aquele silicato de cálcio, mas que também é um elemento poroso. Né? Ele é um material poroso, então também pode molhar e ficar absorvendo umidade ali. Então, ele comenta que se não tiver recurso ou condições de colocar a capa ali definitiva, metálica, e fazer o isolamento correto da umidade, então pelo menos que se use aquela fita metálica, né? Que ela promove um isolamento da umidade aí digno, né? Provisório, mas digno, para não agravar tanto a situação. É que ele mostra um outro sistema, né, de um outro cotovelo baixo, né, que teve a instalação feita de forma correta, né? Então ele mostra isso aí como um bom exemplo. Então ele tem duas etapas nesse trabalho, uma porque ele vai mostrando as falhas e a outra onde ele vai mostrando as soluções que eles encontram, né? Então trouxe aí para vocês. Aqui ele mostra uma outra solução encontrada numa seção de um equipamento aí que tem que passar por manutenções regulares. Então eles inventaram não, né? Mas prepararam aí para este equipamento um isolamento térmico que é removível e reutilizável. Então ele parece um edredom costurado ali, né? Então é algo que é fácil de remover e fácil de reinstalar. E nesse caso ele comenta ali, ó, que foram fabricados e instalados de forma a liberar a água da chuva e permitir uma fácil remoção após a manutenção e reinstalação. Então, por mais que pareça ser um tecido, isso aí, né, alguma coisa tipo um edredom, isso aí então permite a saída da água da chuva, né? Então ele está adequado para a instalação externa também. E aqui ele mostra um tubo que recebeu uma camada de um material que promove, que vai proteger da corrosão. Então, por cima desse material aí agora esse isolamento vai receber, essa tubulação vai receber o isolamento, e agora já com essa pintura aí adequada, aí, então agora ele está mais protegido contra a corrosão. Impede a corrosão? Não, mas diminui a chance de acontecer. Né? Então, a gente sabe que a natureza dá seu jeito, né? Às vezes para fazer uma corrosãozinha aí, né? Mas melhora bastante, né? Diminui bastante as chances de ocorrer essa corrosão. Ok? E é isso. Falei muito. Tem material indicado no Moodle, tá? Tem tanto esse material aqui traduzido quanto tem outros lá que eu achei interessante, eu deixei lá. Tem uma apresentação também de um congresso que eu vi aí, um congresso da área industrial. Eu deixei lá aquela apresentação que eu encontrei, não modifiquei, não fiz nada, só deixei lá.
tá? Uma apresentação comentando sobre os custos de manutenção de isolamento térmico, tá? Então dê uma olhada lá. Bons estudos!